Se eu te perguntasse onde foi, ou melhor, qual acidente nuclear foi responsável pela maior dosagem de radiação que um ser humano já recebeu, você provavelmente pensaria em Chernobyl. E não é para menos. Os níveis de radiação liberados nesse acidente tornaram ele um local totalmente abandonado. Mas e se eu te falar que o responsável pela maior dosagem foi um objeto de pouco mais de 6 quilos e apenas 44,5 milímetros? Na verdade, esse objeto foi responsável por 2 acidentes que causaram a morte de 2 cientistas e trouxe um impacto enorme sobre a radiação. Esse é o núcleo do demônio. Mas antes de falar sobre ele, nós precisamos voltar um pouco no tempo, lá em 1945. 1945, um mês antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são responsáveis por 2 dos ataques mais devastadores da história. No dia 6 de agosto, a primeira bomba nuclear, a Little Boy, é lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima e fazia uso de urânio-235 em sua composição. Poucos dias depois, no dia 9, é lançada uma segunda bomba, chamada de Fat Man, dessa vez na cidade de Nagasaki. Ela era visivelmente mais perigosa, poderosa e principalmente eficiente. Isso porque ao invés de usar urânio, ela usava um elemento menos estável, o plutônio-239. Esses 2 ataques foram tão devastadores que fizeram o Japão finalmente sair da guerra e, consequentemente, acabando com ela no dia 2 de setembro do mesmo ano. Mas e se essas 2 bombas não tivessem sido suficientes para fazer o Japão assinar a sua rendição? O que teria acontecido? Plano C, a terceira bomba. Os Estados Unidos já estavam preparados para caso o Japão não se rendesse. Isso com o lançamento de uma terceira bomba, que obviamente nunca aconteceu. A bomba Rufus, como era chamada, seria igual a Fat Man. Isso, segundo o historiador especializado em armas nucleares Alex Hellerstein. E por não ter sido usada, ela nunca chegou a ser concluída de fato, o que não tornava ela menos perigosa, já que 2 acidentes a fariam ganhar o apelido de Núcleo do Demônio, ou Demon Core, o Núcleo do Demônio. Durante o Projeto Manhattan, trabalhar com plutônio era uma das tarefas mais perigosas de serem feitas, principalmente para experimentos que buscavam descobrir o quão longe você poderia ir antes que uma reação em cadeia fosse iniciada. Eles tinham até um apelido para os experimentos de alto risco. Eles chamaram isso de fazer cócegas na cauda do dragão, já que qualquer erro poderia ser fatal. E na produção dessa arma, a fera viria a acordar 2 vezes. O núcleo do demônio foi uma massa subcrítica de plutônio de forma esférica, com peso de 6,2 kg. O físico estadunidense Harris Daslin foi quem se tornou a primeira vítima de Rufus. O homem de 24 anos, que já havia trabalhado no Projeto Manhattan, tentava desenvolver um refletor de nêutrons, que teria como função levar o núcleo com mais eficiência ao seu ponto crítico. Em seu experimento, ele começou a construir uma pilha de blocos de carboneto de tungstênio ao redor do núcleo, e quando havia terminado de colocar o último, um dispositivo de monitoramento foi acionado e apontou que a Rufus poderia entrar em um ponto crítico. Ao tentar remover o bloco para finalizar o experimento e acabar com a criticalidade, o físico acidentalmente o deixou cair, o que o expôs a uma dose altíssima de radiação gama. Mesmo que nos poucos segundos que isso aconteceu, a mão que ele usou para tentar segurar o bloco foi queimada, e após cerca de 25 dias, o físico morreu no hospital, com uma dose recebida de radiação estimada em 510 Rem, o que já é letal para o ser humano, mas isso não seria nada comparado ao que aconteceria 9 meses depois. Em 21 de maio de 1946, o físico Louis Sloat realizou um experimento semelhante ao de Harry, envolvendo a colocação de uma sobre um núcleo de plutônio. A cúpula, projetada para refletir nêutrons de volta ao núcleo, empurrou em uma direção à criticalidade,
um estado perigoso de reação nuclear em cadeia. Slotin manteve uma pequena abertura na cúpula, usando uma chave de fenda, permitindo que alguns nêutrons escapassem e controlassem a reação. No entanto, um erro fatal ocorreu quando a chave de fenda escorregou, fazendo com que a cúpula cobrisse completamente o núcleo. Isso resultou em um surto repentino de nêutrons, tornando o núcleo supercrítico. O cientista que estava no local, Homer Scriber, testemunhou um flash azul brilhante e sentiu um calor extremo, indicando uma liberação maciça de radiação. Slotin agiu rapidamente para remover a cúpula, mas o dano já estava feito. Ele e outras 7 pessoas na sala foram expostas a uma dose letal de radiação. Slotin, que recebeu a maior exposição, sofreu náusea, vômitos e perda de peso. Após 9 dias de agonia, ele faleceu devido aos efeitos da radiação, com uma estimativa de que ele tenha recebido 2.100 REM de nêutrons, a maior dosagem já registrada até hoje. O acidente levou ao apelido de núcleo do demônio para o núcleo de plutônio envolvido no acidente. Com isso, regras rígidas para o manuseio de materiais radioativos foram implementados como resultado dos acidentes. O núcleo do demônio foi posteriormente derretido e usado na fabricação de uma nova arma nuclear. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal ou compartilhar o vídeo com alguém. Confira algum dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.